Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí da palavra de Deus. Queria convidar vocês para abrir Ezequiel 37. Pessoal da mídia aí, eu estou na Nova Almeida, atualizada. Estou feliz de estar aqui mais uma noite, né, com vocês, reunidos aqui, para louvar o nome do Senhor. E a palavra que eu vou ministrar hoje aqui com vocês foi algo que Deus falou no meu coração há alguns dias. Aí eu tinha o objetivo de falar outra coisa, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Até no churrasco das meninas nós tivemos um spoiler dela aí, mas hoje a gente vai estar falando dessa palavra completa, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ezequiel 37. A gente vai ler do 1 até o 14. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Queria que vocês repetissem comigo, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Queria que vocês repetissem também. Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito. Eu queria que vocês observassem que o Espírito aí está em letra minúscula, tá? E vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém, vocês, o Espírito, novamente com a letra minúscula, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito, também com letra minúscula. Então ele me disse, profetize ao Espírito, também com letra minúscula. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, também com letra minúscula. Assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, também com letra minúscula, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito, também com letra minúscula, entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês, o meu Espírito, agora com letra maiúscula, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento que nós estamos aqui. Queremos apresentar, Senhor, a vida de cada um que está aqui, Pai. A minha vida eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, para que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar nessa noite aos nossos corações, Senhor. Te agradeço pela vida de cada um, ó Pai. Muito obrigado por esse momento precioso que nós temos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
A palavra que eu vou falar com vocês hoje, quero tentar trazer uma mensagem de esperança para a gente. Só que antes da gente falar, né, um pouquinho sobre esperança, eu quero contextualizar esse texto aqui, né? Do que se tratava o contexto aqui desse texto que nós lemos, tá? Israel é nação, né, escolhida por Deus, é nação amada por Deus. E o Velho Testamento, né, consiste num ciclo sobre Israel ali, que era o seguinte: Israel foi a nação escolhida por Deus, a nação amada por Deus. E quando Israel se voltava para o Senhor, tudo acontecia de bom na vida de Israel, tudo fluía na vida de Israel. Né, eles eram prósperos, eles venciam todas as guerras, eles não passavam fome, né? Deus mandava um maná lá no deserto, tudo fluía na vida de Israel quando eles estavam andando com Deus. Só que quando eles se afastavam dos caminhos do Senhor, aí de repente eles começavam a se afastar, adorar outros deuses, mexer com outras coisas, com coisas que não agradavam a Deus, se misturar com outros povos, outras nações, que Deus, né, recomendava que eles não se misturassem. E aí quando eles começavam a pecar, cair em pecado, e quando isso começava a acontecer, aí vinha a decadência de Israel. Israel começava a perder as guerras, começava o sofrimento, começava a escravidão na vida de Israel. E isso acontece em todo o Velho Testamento, você tem esse ciclo. Israel ia lá, pecava, se arrependia dos seus pecados, Deus, né, olhava para eles, né, compadecido, porque era a nação amada, a nação escolhida era Israel. Então Deus se compadecia deles, e aí ia lá, restaurava Israel, e tudo bem, ficava tudo bem por um tempo, e aí Israel ia lá e pecava de novo e caía de novo. Então o Velho Testamento é esse ciclo o tempo todo falando sobre Israel, andando com Deus, pecando, Deus perdoando Israel e voltando, né, para Deus de novo, e Deus abençoando Israel. Então vivia esse ciclo. E o contexto disso aqui foi na época que Israel estava vivendo. Israel, ele foi dividido em 2 reinos por conta do pecado de Israel. Depois da morte de Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Eu tinha até pedido, não sei se está o mapinha aí, tinha pedido que eu ia só colocar ali o mapinha, né? Israel foi dividido em 2 reinos, reino do sul, reino do norte, ali. Então, o reino de Israel era o reino do norte, e o reino de Judá era o reino do sul. E ali os reinos que estavam ali, que estavam ao redor de Israel ali, a gente pode observar o Império Assírio lá em cima. E aí, de repente, né, com essa divisão aí, depois de um tempo, o Império Assírio tomou o reino do norte, e depois de um tempo o Império Babilônico tomou o reino do sul. Então era nesse contexto de Israel escravizado pelo Império Babilônico, que era a potência mundial da época. Hoje quem que é a potência mundial? Estados Unidos, Rússia, né, potência bélica aí, né? Naquela época era o Império Babilônico. E Israel estava sobre o jugo do Império, o reino do sul ali estava sobre o Império da Babilônia. E Ezequiel era um profeta que ele era do reino do sul e tinha sido levado cativo também, junto com o povo de Israel. Então, Israel, ele tinha sido escravizado pela Babilônia nessa época. Foi levado cativo pela Babilônia, retirado das suas terras pela Babilônia. E a Babilônia naquela época, ela era um império gigantesco, né? Quem pode vencer a Babilônia? Ninguém pode vencer a Babilônia, né? Na visão deles, assim. Eles eram muito pequenos diante da grandeza do Império Babilônico. E aí, nesse contexto, eles estavam desolados, entristecidos. Falou, pronto, já era. Acabou para nós. Não tem mais solução para nós. Não tem jeito para nós mais. Nós estamos acabados, destruídos, porque a gente jamais vai voltar para nossa casa. Nós estamos sobre a escravidão do Império Babilônico. Nós não vamos voltar para casa mais. E aí, nesse contexto, todo mundo entristecido, arrasado, Deus olhou para Israel de novo e se compadeceu de novo de Israel.
E aí Deus entrega essa visão para Ezequiel. Foi nesse contexto que Deus vai lá e dá essa visão para Ezequiel, que a gente vai tentar entender primeiro essa questão da visão que Deus entregou lá para Israel e como que a gente pode aplicar isso nos nossos dias. E o engraçado, quando a gente olha para Israel, a gente pensa, né? Nossa, como que alguém que anda com Deus, né, é capaz de abandonar os caminhos do Senhor, viver na escravidão, para poder viver a escravidão, mesmo sabendo que tudo que Deus fez por Israel. Quando a gente olha para os dias de hoje, nós também somos assim. Né? A gente olha para Israel e fica assim, né? Como que Israel teve coragem de abandonar Deus, sabendo que enquanto eles andavam com Deus, Deus estava com eles. Né? E eles não passavam por isso. Nós, nos dias de hoje, nós também passamos por isso, nós também fazemos isso. Quantas vezes a gente abre mão de estar na casa do Senhor, de estar com o Senhor, por conta das nossas vontades da carne. A gente abre mão das nossas vontades, só que, né, Deus ele é tão misericordioso que Ele não abre mão de nós. E nos momentos mais difíceis a gente, né, tá passando, a gente também vive esse ciclo que Israel vivia lá no Velho Testamento. Eu acho que é da natureza humana, esse ciclo de que quando a gente tá tudo bem ali, a gente começa a buscar as nossas coisas, buscar as nossas vontades, buscar aquilo que alimenta a nossa carne, e a gente se afasta um pouco dos caminhos do Senhor, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja a gente passa por isso, por esse ciclo. E aí de repente, no momento de aflição, a gente vai lá e fala: Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim. Né? A gente também vive isso, vive esse ciclo que Israel vivia lá no Velho Testamento. E naquela época, quando Deus deu essa visão para Ezequiel, quando eu falei para vocês aí, para falar, né, repetir a palavra sequíssimos, Deus ele dá uma visão para Ezequiel, coloca ele sobre um vale de ossos secos, mas não era ossos secos, eram ossos sequíssimos. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo ali já estava morto, há muito tempo. Aquilo ali já estava desgastado há muito tempo. Já não tinha vida naquilo ali há muito tempo. E aí Deus mostra para Israel e fala, ele pergunta para Ezequiel, assim, perguntando, né, o que ele achava, né, se poderia haver vida novamente naquele vale de ossos secos, naquele cemitério. Ezequiel foi levado a um cemitério. E aí Deus pergunta para ele se poderia ter vida novamente naquele cemitério. E é bonita a resposta de Ezequiel, que mesmo naquele contexto de desilusão que Israel vivia, né, todo mundo desiludido ali, Ezequiel responde: Senhor, Tu o sabes. Talvez muito de nós fosse rir, né, daquela situação. Se eu me deparasse num cemitério, né, tirando o contexto de fé, me deparasse num cemitério, um vale de ossos sequíssimos, não é nem ossos secos, né, ossos sequíssimos, que não tem vida mais, eu acho que eu pensaria assim, né, Deus está ficando doido, perguntar se tem vida aqui, se tem como isso aqui viver. Não dá, tá até misturado os ossos, nem dá para saber de quem é quem aqui. Ezequiel, com toda a sabedoria dele, Ezequiel fala: Senhor, Tu sabes. Com toda reverência, né, a Deus. E aí Deus, naquele momento, Deus ele manda Ezequiel profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Lá no versículo 7, lá no versículo 4, Ezequiel fala assim, Deus fala para Ezequiel: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Esse Espírito aí está em letra minúscula, porque aqui Deus estava falando que Deus ia colocar vida. Não é o Espírito do Espírito de Deus. Era o Espírito, ia fazer renascer, reviver aqueles ossos novamente. Era isso que Deus estava falando. E aí no versículo 7, Ezequiel ele obedece aquilo que Deus fala naquela visão. Naquela visão que Deus dá para Ezequiel, ele obedece e fala: então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso.
Então ali, você está num cemitério, um monte de osso espalhado ali, e de repente, uma palavra, uma profecia ali, dada sobre aqueles ossos, eles se juntaram, e se juntaram osso com seu osso. Só que naquele momento era apenas um corpo morto ali no chão, sem vida ainda. E aí, quando a gente segue o texto, ele manda depois, né, os ossos se juntaram, formou novamente um corpo, só que um corpo sem vida, morto, ali naquele cemitério. E aí ele manda de novo, ele dá outra ordem a Ezequiel: profetiza novamente que eu porei o Espírito sobre eles. Esse Espírito aqui, de novo, está com a letra minúscula, que ele está dizendo: eu vou colocar vida sobre esses corpos mortos. Então vai lá, e aí Ezequiel novamente profetiza, lá no versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito, com letra minúscula, que é a vida, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Você consegue pensar na dimensão de você viver isso, experimentar tudo isso, visualizar tudo isso? Um exército de ossos secos, de repente destruídos, e aí de repente você vê um exército de homens, de pessoas se levantando, ficando de pé e andando. Você consegue pensar no tamanho, na dimensão desse milagre, do tamanho desse Deus que é capaz não só de trazer de volta à vida, mas de restaurar ossos sequíssimos, abandonados, onde que jamais poderia imaginar a existência de vida? Foi isso que Deus mostrou para Ezequiel naquela visão. Mas o que isso se aplica na vida de Israel? Aqui no versículo 11, Deus começa a explicar para Ezequiel o que era aquela visão. No versículo 11 ele fala assim: filho do homem, então estes ossos são toda a casa de Israel. Quando ele fala toda a casa de Israel aqui, ele não está falando do reino do norte ou do reino do sul. Ele está falando de todo Israel, que já estava dividido, né, por conta do pecado, por conta dos problemas de Israel, de se afastar dos caminhos do Senhor. Ele não estava falando do reino do sul, que era onde Ezequiel, né, se encontrava, se localizava. Então ele não estava falando, ele estava falando de toda a casa de Israel. Ele fala assim, ó, no versículo 11: então estes ossos são toda a casa de Israel. Ele disse que Israel estava destruído. Já não tinha, pensando no sentido de vida espiritual, não existia vida espiritual sobre Israel. Estavam todos mortos, um vale de ossos secos. E aí, eis que dizem Israel, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei de volta à terra de Israel. Deus ele faz uma promessa para aquela nação que estava morta, quando ele fala assim: eu trarei de volta Israel do seu sepulcro. Israel achou que estava enterrado, que ele estava acabado, destruído. E Deus ele vira e fala assim: eu vou trazer vocês de volta à casa de Israel. Vocês vão retornar para a terra de vocês. Vocês estão hoje aqui escravizados sobre a maior potência mundial. Então vocês olham para a situação de vocês hoje e vocês pensam: não tem jeito para nós. Nós estamos mortos, nós estamos destruídos, nós estamos acabados. Mas Deus manda uma mensagem para Israel naquela noite. Deus fala assim: Israel, eu vou tirar vocês dos seus sepulcros, da sua sepultura, do cemitério que vocês se encontram, e vocês retornarão para Israel, para a casa de vocês. E aí ele termina, lá no versículo 14, ele termina dizendo assim, ó: e porei em vós o meu espírito, com letra maiúscula agora. Toda a profecia sobre o vale de ossos secos era espírito com letra minúscula, porque Deus estava mostrando para Ezequiel que estava trazendo vida para aquele vale de ossos secos. Agora, quando ele vai falar para Israel, quando ele vai, né, traduzir a mensagem para Israel, ele promete que vai colocar sobre Israel o espírito com letra maiúscula. Ou seja,
Deus, ele ia renovar a aliança com Israel novamente. O Espírito de Deus novamente faria parte da vida de Israel. Israel estava morto, aqui no sentido da morte espiritual de Israel. E Deus manda falar para Israel: eu vou renovar a minha aliança com vocês. E vou trazer de volta o meu Espírito, com letra maiúscula. Eu estarei de novo com vocês. Vocês novamente estarão comigo e eu novamente cuidarei de vocês. Versículo 14 aí. E porei em vós o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. Ali, nesse contexto, eles tinham sido levados cativos sobre o Império Babilônico. Mas Deus, ele estava prometendo para Israel que eles retornariam para a terra deles. E sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Aqui nesse texto, Deus, ele está falando para Israel que ele vai resgatar Israel. Ele vai trazer de volta e ele vai renovar de novo a aliança com Israel e que ele vai cuidar. E ele mostra para Israel: sou eu quem estou fazendo todas essas coisas. Ele queria dizer para Israel que se eu sou capaz, eu, Deus, Senhor Deus, sou capaz de levantar um exército num cemitério onde já não há vida, o que é impossível para mim? Não tem nada impossível para mim. Deus, ele é um Deus de impossível. E Deus, ele é fiel aos seus filhos. E aqui, ele estava de novo trazendo a esperança ao coração de Israel. Onde não havia mais esperança, onde estava aquele coração morto, Deus, ele estava trazendo esperança sobre a promessa de que Israel, mesmo sobre a escravidão do Império Babilônico, Israel voltaria novamente para casa. E o que isso aplica para a gente? Eu queria dizer para vocês o seguinte: quantos de nós vivemos sem esperança dentro da casa de Deus? Quantos de nós a gente não acredita no tamanho do Deus que a gente serve? Aqui Deus, ele estava mostrando para Israel, dizendo para Israel que eles não conheciam, né, o tamanho daquele Deus, da capacidade, do que ele tem capacidade de fazer. Deus, naquele momento, ele estava mostrando para Israel. E nós aqui, quantos de nós vivemos dentro da casa de Deus sem esperança, servindo a Deus sem esperança, achando que Deus, ele não, diminuindo Deus, aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. Quando as coisas, elas fogem daquilo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, a gente se vê sem esperança. A gente não entende que quando as coisas, elas fogem das nossas mãos, a gente não entende que nessas horas que a gente tem que ter mais esperança e entregar na mão daquele que pode tudo, daquele que pode fazer todas as coisas. Deus, ele é um Deus amoroso. Amanhã a gente vai comemorar a Páscoa. O que Deus fez? Ele pegou o seu Filho amado por amor a nós, para que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados, e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus amoroso. Deus, ele não poupou o seu Filho amado por nós. E às vezes a gente não entende a grandeza desse Deus que a gente serve, o tamanho desse Deus que a gente serve. A gente não entrega de verdade as nossas causas para Ele. A gente não entrega na mão dEle aquilo que, né, Ele pode realmente fazer por nós. Deus, ele é um Deus grande. Deus é um Deus amoroso. Deus é capaz de levantar um vale de ossos secos. Amor, irmãos, eu sei que todos nós temos causas impossíveis, mas não diminuindo a sua causa. Quando eu olho para um vale de ossos secos, eu acho que não tem causa maior que um vale de ossos secos. Deus colocar de pé um vale de ossos secos. Você acha que Ele não pode resolver o seu problema, a
sua causa. Deus, Ele é um Deus de esperança. Deus, Ele é amor. Como eu falei para vocês, Deus, Ele entregou seu Filho por nós. Você acha que Ele não pode resolver a sua causa, o seu problema? Você vive sem esperança, achando que Deus, Ele não é capaz de resolver o seu problema? Que Deus é esse que você acha que você serve? Que Deus é esse que a gente acha que nós servimos? Talvez não seja na sua hora. Talvez nós sejamos meninos mimados que a gente quer que aconteça na nossa hora. Deus, Ele tem plano, Ele tem propósito, Ele tem projeto em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E talvez não seja na nossa hora. Às vezes é uma faculdade que você quer, que você busca, né? Você quer muito passar numa faculdade. E você está buscando por isso. Você fala, Deus, mas por que não acontece? E aí você acha que isso é uma causa impossível para Deus? Não, isso não é uma causa impossível. Deus, Ele... nada, Ele pode fazer abrir os céus. Deus, Ele criou, né, tudo assim. Com apenas palavras, haja, haja, haja. E Deus criou o universo. E aí a gente pensa que a nossa causa, ela é uma causa impossível. Não é, não é. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. Lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui, está na Almeida aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí eu trouxe também da versão da NVI, que eu gosto de ler, né, todas as versões. Na NVI está assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Irmãos, a gente precisa ter fé, mas é uma fé verdadeira. Uma vez, acho que na conferência do ano passado, José pregou sobre fé. E ele falou que a fé é o seguinte: a gente coloca o pé e depois Deus vai lá e coloca o chão. A gente coloca o pé crendo que Deus vai colocar o chão. A gente coloca o pé crendo que Deus vai colocar o chão. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé para você pegar as suas causas impossíveis, o seu vale de ossos secos e apresentar eles diante de Deus. Aquilo que você acha que é o seu vale de ossos secos e falar: Deus está aqui. Traga vida, traga esperança novamente ao meu coração de que o Senhor pode fazer todas as coisas, de que o Senhor pode resolver o meu problema, a minha causa está aqui. Coloca nas mãos dele. Esses dias eu fui muito impactada, acho que muita gente viu aí, acompanhou, o testemunho da Fabiola Mello, que ela queria muito ser mãe, né? A vida dela, né, ela expõe a vida dela, né, na rede social ali. Ela é uma blogueira cristã. E aí ela, né, queria muito ser mãe. E todo o processo dela ser mãe foi compartilhado. Ela compartilhou lá nas redes sociais dela. Ela sofreu 3 abortos. Em todos os momentos, ela profetizava sobre a vida dela que ela ia ser mãe. Que ela ia ter filhos, que ela ia ser mãe. Mesmo quando os diagnósticos começaram a chegar, começou a ficar tudo muito difícil para ela ser mãe, ela continuou profetizando sobre a vida dela que ela um dia iria ser mãe. E aí esses dias, né, eu acompanhei até emocionada, porque eu acompanhei toda a trajetória dela lá. É uma jornada de fé, de muita fé. E esses dias o nenenzinho dela nasceu, né, da 4ª gestação, as 3 primeiras ela abortou. E o nenenzinho dela nasceu. Como foi lindo. Como foi lindo viver aquele momento ali com ela, ali, assistir tudo aquilo. Porque foi um ato de fé, uma fé tão grande que ela compartilhava, sabe? Isso foi testemunho para tanta gente, porque ela compartilhava nos momentos de dor dela, nos momentos de tristeza, de dificuldade. Quando ela abortava, ela compartilhava que ela tinha abortado, que ela estava muito triste, mas que ela tinha fé, que ela ia ser mãe. E ela compartilhava aquilo tudo, né? Eu acho que isso edificou a vida de tanta gente, edificou tanto a minha vida, assistir tudo isso, toda a jornada de fé dela.
E Deus olhou para ela com misericórdia e ela foi alcançada com aquele sonho dela de ser mãe. E aquilo para mim, assim, me impactou muito. Porque às vezes é tão difícil a gente ter essa fé de que vai acontecer, né? Muitas vezes a gente se acomoda na nossa situação, a gente se acomoda no nosso problema, porque a gente acha que não vai acontecer, e a gente se acomoda nele e esquece de clamar a Deus, de apresentar a Deus as nossas causas. Então, eu desafio vocês hoje a apresentar as causas impossíveis de vocês, mas com fé. Acreditar mesmo, né? Exercer a nossa fé. Aqui Hebreus 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas daquilo que não se vê. Fé é você acreditar naquilo que não existe, é naquilo que não se vê. Então eu desafio todos nós essa noite a praticar essa fé mesmo que a Bíblia nos ensina a termos. Acreditar em Deus, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus grandioso, nesse Deus de milagres. Milagre só acontece porque é uma causa impossível. Só é milagre porque é impossível para a gente. Se não for impossível para a gente, não é milagre. A gente pode fazer com as próprias mãos. E milagre quem faz é Deus. Milagre quem faz... Essa questão, às vezes, a gente, né? Tem muitas situações que a única alternativa que nós temos é acreditar que Deus vai fazer. É a única alternativa, porque a gente depende de um milagre. E se a gente não acredita que Deus vai fazer, não tem jeito. Não vai acontecer. Então, a primeira coisa é nós darmos o nosso passo de fé. E descansar, acreditar que nós temos um Deus, que Ele é grandioso, que Ele é capaz de levantar vales de ossos secos. E que nós, assim como Israel é a nação amada de Deus, nós somos filhos amados dEle. Nós somos filhos amados que Deus deu o seu Filho por nós. Então a gente precisa crer, a gente precisa acreditar, a gente precisa entregar. A gente não canta aquela música? Eu te entrego tudo. Eu não posso cantar, né, gente? Quem canta é só meu marido. Que ai em mim. A gente entrega tudo? Não. A gente não entrega tudo, a gente não descansa. É por isso que a gente sofre, que a gente não descansa. A gente não entrega tudo. A gente precisa entregar tudo e exercer mesmo a nossa fé. De que Ele pode, de que Ele tem poder para fazer todas as coisas. Hebreus capítulo 11, versículo 6, né? Capítulo 11 fala dos heróis da fé, de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Na NVI fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé a gente não consegue agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue alcançar coisas que às vezes Ele tem para nós. A gente precisa acreditar, a gente precisa crer no tamanho desse Deus, que Deus é um Deus que pode todas as coisas, que Deus é um Deus das causas impossíveis. Qual é a sua causa impossível? Qual é a sua causa impossível aqui? Entrega nas mãos dEle, apresenta a Ele. Eu tenho uma causa impossível. E a minha causa impossível é apresentada a Deus todos os dias. Eu nunca compartilhei isso aqui, eu acho que nem com o Josiel, eu nunca compartilhei isso. No dia que a gente estava lá no churrasco das meninas, eu compartilhei um pouco sobre isso. Mas eu nunca compartilhei assim, publicamente isso. Todos sabem, todos conhecem a nossa história com a Laura. Eu nunca perdi a fé de que Deus, Ele pode curá-la. O único que pode curá-la.
é Ele. É o único. E eu nunca perdi essa fé. Todos os dias, todo domingo, quando a gente está aqui no culto, eu sempre do lado dela. Todos os dias eu estou ali sentada do lado dela. E às vezes eu não fico em pé porque eu gosto de ficar da altura dela ali, acompanhando ela. E todos os dias eu estou ali com ela. Na hora do louvor, ela ama música. Ela adora música. Quer deixar a Laura feliz, é colocar música para ela. E aí na hora do louvor ela fica super feliz ali. E aí todos os dias, quando a gente está louvando, no momento do louvor, eu estou de mão dada com ela, profetizando cura sobre a vida dela. A Laura vai fazer 8 anos, dia 16 de abril. Tem 8 anos. Que eu estou sentada do lado dela, segurando a mão dela, cantando com ela e profetizando cura sobre a vida dela. A partir de hoje vocês vão me ver aqui. Acho que vocês vão reparar. Todos os dias eu estou ali, segurando a mão dela e profetizando cura sobre ela, sobre a vida dela. Que eu creio que o único que pode mudar a situação dela é Deus. É o único. Para a medicina não tem jeito. Para a medicina não tem jeito. O único que pode mudar a situação dela é Deus. E Ele pode. Porque se Ele traz vida a um vale de ossos secos, ela tem a vida. Né? Se Deus é um Deus que Ele pode levantar um vale de ossos secos, você acha que Ele não pode levantar ela dessa cadeira? Ele pode. Todos os dias eu estou ali. Isso era algo pessoal, meu e Deus. Meu e Deus. Mas eu fui tão impactada pelo testemunho da Fabiola Mello, mas tão impactada, porque ela compartilhava, mesmo nos momentos de dor dela, nos momentos de dificuldade, ela compartilhava ali o testemunho dela, a dor dela, o sofrimento dela, mas ela estava sempre profetizando sobre a vida dela, que ela iria ser mãe, que ela iria carregar o filho dela nos braços. Por isso que eu estou aqui compartilhando hoje. Algo pessoal meu e Deus. É algo pessoal meu e Deus. Tem 8 anos que eu faço. Então, irmãos, eu desafio vocês também a fazerem. A apresentarem as causas impossíveis de vocês. O seu vale de ossos secos. Apresente ele ao Senhor. Apresente Ele com fé, creia que Ele é o único que pode fazer. Que é o único que pode mudar a vida, a sua causa impossível é Ele. Creia somente. A sua fé, ela agrada o coração de Deus. Você acreditar que Ele pode fazer, agrada o coração de Deus. E já para a gente encerrar, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Na versão da NVI, como está escrito, eu constituí pais de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. No final aí. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Comecem a declarar, né? É uma faculdade, começa a trazer existência na sua vida. Eu já passei, em nome de Jesus. Eu vou entrar na minha faculdade, eu já entrei, eu declaro isso sobre a minha vida. Traga à existência aquilo que não existe sobre a vida de vocês. Aqui ele fala de Abraão que creu na promessa de que ele seria pai de nações, quando a esposa dele tinha um diagnóstico de que era estéril. A esposa tinha um diagnóstico de que era estéril, mas ele creu na promessa de Deus de que ele seria pai de nações. Ele acreditou. Então traga a existência. É um casamento,
É um casamento, eu quero ter um casamento abençoado. Traga, né, a existência. Aquilo que é impossível para você, traga. Comece a declarar isso sobre a sua vida, traga a existência. Declare coisas, declare aquilo que não existe, comece a declarar que existe. Comece a dizer que isso existe na vida de você, na sua vida. Restauração, é cura, é algo que você quer conquistar, é algo que você almeja, é algo que você quer receber. Comece a declarar, trazer a existência sobre a vida de vocês. Amém? Queria convidar vocês para orar. Eu queria convidar vocês nessa noite. Profetize sobre o seu vale de ossos secos. Profetize sobre aquilo que é impossível para você. Eu queria convidar vocês a profetizarem com fé mesmo de que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Profetize sobre... Profetizar é você declarar com fé, trazer mesmo a existência aquilo que não existe. Aquilo que não é possível, que aos olhos humanos não é possível. Eu falei com o Fran, né, Fran, aquele dia. Falei, Fran, profetiza sobre isso, sobre a sua causa. Nós vamos ver acontecer e nós vamos depois vir aqui testemunhar sobre coisas que profetizamos, sobre coisas que nós falamos que nós profetizamos, trazemos a existência de coisas que não existiam. Amém? Eu queria convidar vocês para a gente orar. A gente já vai encerrar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esse momento que tivemos aqui. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que olha por nós. O Senhor é um Deus que não se esqueceu de nós, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Nós queremos, Pai, engrandecer o teu nome, Pai, te louvar pela tua grandeza, pelo que o Senhor representa nas nossas vidas, Pai. Queremos declarar, Pai, que nós cremos, Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos no teu nome. Nós cremos que o Senhor é um Deus de causas impossíveis. Nós cremos, Senhor, que se tem causas, Pai, coisas que ninguém pode fazer, nós cremos que só o Senhor pode. E nessa noite, Pai, nós queremos profetizar, Pai, sobre o nosso vale de ossos secos, Pai. Sobre aquilo que nós já não temos mais esperança, Pai. Nós queremos trazer a esperança de volta aos nossos corações. Nós queremos declarar, Pai, vida. Nós queremos declarar vida sobre o nosso vale de ossos secos. Oh Deus, restaura em nós, Senhor, a nossa esperança. Restaura em nós, Pai, a nossa alegria de viver no Senhor e crer que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Restaura, Deus, a nossa alegria. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Olha por nós, Senhor, Pai. Olha por nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia sobre cada um, sobre cada causa apresentada aqui nessa noite. Eu apresento a vida de cada um aqui. Eu apresento a causa de cada um aqui nessa noite, Pai, crendo que o Senhor já fez. Crendo que o Senhor já fez no seu tempo. Sabemos que o nosso tempo não é o tempo do Senhor, mas nós cremos que o Senhor já fez no seu tempo, Pai. E desde já nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo isso. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. A tua bondade não tem a ver, Pai, com aquilo que recebemos do Senhor. A tua bondade tem a ver com o teu cuidado, com o teu amor, com a tua entrega que o Senhor teve conosco, Pai. E nós te louvamos por isso, te agradecemos, Pai, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Filho, Pai, que o Senhor entregou por nós, para morrer por nós, pelo teu amor, Pai. A maior prova de amor que nós poderíamos receber foi o teu Filho ali entregue na cruz por nós. E nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esse amor tão grande. E nós cremos, Pai, que estamos debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem olhado por nós. Então
Então nessa noite nós apresentamos as nossas causas. Nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas, Pai, crendo no Teu milagre sobre nós, Senhor. E aí nós ainda testemunharemos para muitos. O Senhor foi o Senhor quem fez. Não fomos nós, foi o Senhor quem fez. E nós testemunharemos isso, nós apresentaremos ao Senhor isso. O Senhor fez, não nós. Louvado seja o Teu nome.